Vou esperar. Você vai sair? Coral. Com a Nina. A Nina tá gravando. A Nina tá gravando. Você é aquela pessoa que antes de você sair de casa, você tá pensando se as janelas estão fechadas, se todo mundo comeu, se todo mundo tá de casaco, se tá todo mundo... Tipo essas coisas que originalmente as pessoas falam que são coisas de mãe. Então você vai entender por que eu tô cansada e por que eu não queria gravar hoje. Hoje eu quero falar sobre o cansaço absurdo de quem tem uma mente que enxerga o macro. Tem um quadradinho assim, ó, no meu olho. Será que isso é foco? Então, gente, você sabe... não sei se vocês são essa pessoa que sempre tá... Eu não vou conseguir. Me avisa quanto tempo falta pra vocês terminarem aí, por favor. Meu Deus, é muito ruim quando isso acontece. Preciso gravar, eu tenho 20 minutos. Obrigada. Paz. Dia 147. Olá, sobreviventes. Ai, além de eu estar muito cansada hoje pra gravar, ainda tá, tipo, dia caótico. A gente tá numa semana que tá, tipo assim, extremamente cansativa pra todo mundo na casa. Mas eu acabo que fico muito cansada porque primeiro eu tenho direito porque eu sou mais velha. Tá? Então, vamos seguir. Quem vê o macro não cuida só do presente, cuida do futuro imediato. É a pessoa que percebe o detalhe, sabe? Que percebe se alguma coisa vai dar errado lá na frente se ninguém intervir agora. Tipo, a questão de organização e de tudo, sabe? Assim, que se você não fizer isso agora, você no futuro vai se arrepender. E aí o que acontece? Você é o chato? Sim! Só que quando a gente fica muito cansado, tipo quando a gente chega no topo da exaustão, a gente acaba procurando pessoas para culpar. Mas não é que as pessoas têm culpa de alguma coisa, é porque a gente é diferente nesse sentido de... Se eu sou uma pessoa que fico sempre olhando tudo, pensando em tudo, aí eu vejo uma coisa fora do lugar que mais pra frente vai atrapalhar, ou tipo, por exemplo, um exemplo simples, que não é o que acontece aqui em casa, tá, gente? Porque já tivemos muita conversa sobre isso, mas assim, eu já vi em outros lugares, então, tipo, só pra ninguém achar que eu tô falando coisa aqui da minha casa. Mas, tipo, por exemplo, se você vai dormir cansado, mas no outro dia você tem que acordar super cedo, aí você vê uma louça e fala assim, eu vou deixar essa louça na pia. E aí, tipo, no outro dia, não é você que acorda primeiro, é outra pessoa que acorda primeiro. Aí essa pessoa vai ter que resolver um problema que é seu, e aí não é legal, não é justo. Então, isso é olhar para um futuro, assim, tipo, eu deixar a sala sempre arrumada, porque eu não sei, por exemplo, se alguém vai receber visita. E aí essa pessoa não vai ter que arrumar a minha bagunça. Enfim, essas coisas, tipo, práticas de casa, mas isso eu levo pra vida, pra todos os lugares. E isso tá me deixando muito cansada. E assim, não tem como eu falar pro outro, olha, outro, você não tá pensando como eu, porque tá certo, a pessoa não vai pensar como eu. Eu tenho o meu pensamento, a pessoa tem o pensamento dela. Só que quando você é essa pessoa, as pessoas também não param para te olhar com cuidado. É óbvio que se você não estiver existindo ali, as pessoas vão conseguir fazer tudo normalmente, sem a sua presença. As pessoas vão conseguir fazer tudo vai dar certo do jeito bagunçado delas. Só que se você for uma pessoa tipo eu, você vai querer que as coisas sejam mais fáceis, mais organizadas e mais cleans. Só que aí você vai se frustrar, porque se você for como eu, você vai querer que as pessoas também sejam. E isso não vai acontecer. Ai, gente, eu tô tão cansada de ser eu. Reformulei a frase. Eu tô cansada de ser eu. Por quê?
eu passo o dia inteiro vendo miudezas, e miudezas me cansam. E aí eu vejo que eu tropeço nas miudezas, e as pessoas, de modo geral, não estão nem vendo elas ali. E aí, aí entra uma outra parte sobre isso, que quando eu fico brava com alguma coisa, não é com uma coisa só, é com um acúmulo de coisas. Eu não posso ficar falando sobre cada detalhe que eu enxergo o tempo todo, porque senão fica chato, você vai ser a pessoa que só reclama. Só que ao mesmo tempo, quando eu explodo, é um acúmulo de coisas e as pessoas ficam assim, meu Deus, ela tropeçou no sapato. E isso não é tão grave assim. Por que ela tá louca desse jeito? E é a esse ponto que eu quero chegar. Voltei, a câmera superaqueceu. Por quê? Ai, gente, se eu falasse todas as coisas que passam na minha cabeça, todo mundo ia me odiar. E não é nem é culpa de ninguém. A culpa é as nossas diferenças, lidar com as diferenças. Ai, enfim, tô cansada, tenho que publicar esse vídeo, tenho que me arrumar, tem ensaio, último ensaio antes do final de semana. Não sei como é que vai ficar esse vídeo, porque eu vou ter que fazer uma puta de uma edição, porque tem coisa beça e ao mesmo tempo tá sendo cortado toda hora, porque tem algum problema acontecendo, mesmo que eu tenha avisado que eu ia gravar. E que eu tinha pouco tempo. Eu tinha escrito um negócio e eu nem consegui decorar, mas o que eu disse foi que quando você é a pessoa que resolve e prevê tudo, os outros relaxam, porque elas sabem que você vai estar cuidando ali. E o paradoxo é que quanto melhor você cuida, menos as pessoas percebem o esforço que você faz para manter tudo de pé. Validar que tudo bem sentir raiva ou frustração às vezes, mesmo sabendo que ninguém tem culpa. O primeiro passo para não adoecer nesse papel é reconhecer que esse superpoder de enxergar longe também tem um custo bem alto. Então, hoje, na verdade, quase que eu não postei mesmo. Eu ia pegar o celular e ia gravar alguma coisa, mas é aquela coisa, o comprometimento é meu. Então, eu que tenho que me virar. E ao mesmo tempo eu tô bem assim cansada com tudo, só que isso aqui é um projeto meu e eu tô cansada com tudo que eu faço dos outros. Então essa parte aqui de gravar o vídeo tem que ser a parte leve, tem que ser a parte boa, tem que ser algo que eu me divirta. E nos últimos tempos eu não tô conseguindo me divertir porque eu não tô conseguindo ter tempo pra mim. Eu não tô conseguindo ter tempo para pensar nos roteiros. Eu pensei dessa vez, essa semana eu pensei no roteiro. Eu escrevi um roteiro, mas eu não consegui me organizar para fazer, porque eu tô tão ocupada vendo tantas outras coisas que eu tô sobrecarregada. E aí, tipo, as minhas próprias coisas eu não tô conseguindo fazer. Então, é reconhecer que o outro não tem culpa disso, óbvio, mas ao mesmo tempo... Gente, vou finalizar rapidinho aqui, porque a câmera tá super aquecendo, porque tem um negocinho que tem que colocar e aí não tá nela, e aí, enfim, eu não tenho tempo de colocar, e é isso aí. Beijos e fiquem na paz. E eu prometo que eu vou tentar. Não adianta, não faz diferença, eu tô vendo você descendo a escada, eu vou me desconectar de qualquer forma. É isso, gente, hoje foi ótimo, porque o vídeo foi totalmente demonstrativo de como é tudo. E eu tô bem cansada. Eu nem queria ir pro meu ensaio hoje, não vou mentir. Eu poderia dizer que eu tô com a garganta ruim, porque eu estou, de fato, há um mês inteiro. E aí, mas só que é o último ensaio antes da apresentação. Ai, gente, tem dias, né, que são mais difíceis. Tô atrasada, finalizando a edição aqui, e aí eu resolvi vir falar uma coisa que é muito importante. Tem coisa que não tem resolução e que tudo bem a gente só reclamar mesmo, a gente só falar o que a gente tá sentindo e também não culpar os outros, não achar que é sobre os outros ou que é, tá falando sobre mim. Não, não é. É que tem coisas que elas só são como são e tá tudo bem a gente existir e sentir todos os sentimentos. Eu já estou atrasada, então eu resolvi finalizar o vídeo porque eu tava preocupada, porque eu vou atrasar, e aí eu não finalizei. E aí eu resolvi sintetizar tudo aqui. O que eu tô dizendo é
especificamente sobre pessoas que carregam, de certa forma, muita coisa e tá sempre preocupada com muita coisa. Mas isso é sobre mim, não é sobre o universo ao meu redor. Às vezes é sobre o universo ao meu redor, mas a grande parte, a maior parte é sobre mim. E falar aqui não é resolver uma questão, não é que eu vou mudar o mundo, mas é só para quem sente também, às vezes, que fica frustrado com algumas coisas e tudo mais, e até se sente culpado porque tá ficando irritado com os outros, que tá tudo bem, a gente tem que sentir tudo mesmo, a gente tem que existir, e todo mundo é muito diferente, e é isso aí. Tchau!